Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos do programa Equipe em Casa. O momento difícil continua. Mais do que nunca nos sentimos na obrigação de levar até você conhecimento, entretenimento. Por maior que seja o seu sonho, você não pode desistir dele. No primeiro módulo de hoje, a professora Maitê vai mostrar para a gente o que é uma fábula de Esopo. Oi, estou aqui mais uma vez para contar uma história muito legal para vocês. Essa história está no livro Fábulas de Esopo e o nome dela é A Raposa e a Cabra. E ela começa assim. Era uma vez uma raposa um tanto que distraída. Ela adorava passear pela floresta, visitar todos os animais, mas não esqueçam, ela era distraída. Certo dia, ela andando pela floresta, avistou o rei. E ele, de longe, falou: Pera, pode parar. Para onde você está indo? Ai, eu estou visitando os meus amiguinhos. Não. Pode voltar para casa agora. Você sabe o tanto que você é distraída. Pode me trazer problemas. Só mais um pouquinho, majestade. Só mais um pouquinho. Daqui a pouco vou passar na sua casa e quero ver você lá. Tá bom. Então, ela continuou a sua aventura. Caminhando pela floresta, não percebeu que havia um poço bem na sua frente e caiu. Não, o poço não era tão fundo. Mas ela ficou desesperada. Tentou pular, gritar, mas de nada adiantou. As paredes do poço estavam muito escorregadias. Então, a danada da raposa resolveu sentar até que chegasse alguém para ajudá-la. Foi quando, de repente, ouviu passos. Era a senhora Cabra. E para disfarçar que estava em apuros, ela resolveu cantar. Lá, 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 lá. E a cabra não estava entendendo nada. Da onde estava vindo tamanha cantoria? Lá, 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 lá. Foi que ela percebeu que toda aquela cantoria estava vindo de dentro do poço. Ela chegou devagarzinho, olhou e viu uma raposa dentro do poço. E resolveu perguntar o que aquela raposa estava fazendo dentro daquele poço. O que você está fazendo aí, dona Raposa? Você não está sabendo não, dona Cabra? Não! É que a água do mundo vai acabar. Então, eu resolvi pular aqui e me esbaldar, beber água, tomar banho. Se eu fosse a senhora, pulava aqui dentro também. Não tem ninguém aí fora não com você? Não! Então, pula logo. Resolva logo o seu problema. Vamos! E a dona Cabra não pensou duas vezes. Pulou. E a raposa, que não é boba nem nada, pulou nas costas da cabra, nos chifres da cabra e saiu de dentro do poço. E quando ela saiu de dentro do poço, voltou, olhou e falou para a dona Cabra: Dona Cabra, antes de você entrar num problema, pense como você pode sair dele. Aí, ela saiu correndo pela floresta, deixando a cabra dentro do poço. Assim, toda vez que você for passear na floresta, observe, veja se não tem uma cabra dentro do poço, precisando da sua ajuda. Tchau! Então é isso, pessoal. Nas crises, sempre aparecem os oportunistas. Não saia daí, Equipe em Casa volta já.
Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. E nesse segundo bloco, mais uma vez, Química com o professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa, continuação direta de tabela periódica. Na aula passada você aprendeu a manusear a tabela periódica, viu as divisões em períodos, em famílias, você viu divisão de metal a metal, gás nobre, você conheceu também os elementos representativos, os elementos de transição externa, transição interna. Beleza. Nossa tabela está conhecida, agora precisamos ir a fundo, precisamos conhecer as propriedades periódicas dos elementos químicos. Então, olha, essa aula é só um tira-gosto, é um aperitivo, tá bom? Então, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para acompanhar as próximas aulas. Então, hoje vamos focar em 3 propriedades periódicas da nossa tabela. Mas o que são essas propriedades? Simples. São propriedades que variam periodicamente de acordo com os números atômicos. Então, varia entre os períodos da nossa tabela. Então, vamos lá. Vamos falar hoje das seguintes propriedades, 4 propriedades. Vamos falar de raio atômico, raio iônico, energia de ionização e eletronegatividade. Mas, Igor, tem outras, tem densidade, tem temperatura de fusão, tem eletroafinidade? Sim, tem. Mas vamos focar nas principais, aquelas que têm mais chance de aparecer no Enem. Primeira delas, raio atômico mede a distância internuclear, porque estamos falando de núcleos, coisa bem pequenininha. Metade da distância internuclear entre 2 átomos não ligados no estado gasoso. Em resumo, a distância do centro do núcleo até a borda da eletrosfera, tá bom? Esse é o raio atômico. Se você olhar a tabela periódica, o raio atômico ele vai crescer em que sentido? Simples, ele cresce de cima para baixo. Presta atenção numa coisa. À medida que eu vou passando os períodos, eu vou adicionando camadas, certo? Mais camadas. Quanto mais camadas eu tiver, maior vai ser o meu raio atômico. Olha o exemplo aqui. Aqui nós temos o lítio. Lítio pertence ao 2º período, então ele tem 2 camadas. E o sódio pertence à mesma família, mesma coluna, porém ele está no 3º período, então ele tem 3 camadas. Então, com essa camada a mais, o seu raio aumenta. Por isso que o raio atômico cresce de cima para baixo. Agora é o seguinte, o raio atômico, ele vai crescer da direita para a esquerda. Presta atenção numa coisa, por que ele cresce da direita para a esquerda? Porque na tabela periódica, os elementos estão dispostos em ordem de número atômico, certo? Então, da esquerda para a direita, eu vou aumentando o número atômico. Quando eu aumento o número atômico, eu estou aumentando a quantidade de prótons, carga positiva. Mais prótons no meu núcleo. E quanto maior o número atômico, mais elétrons na minha eletrosfera. Elétrons, sinal negativo. Então, quanto mais prótons e mais elétrons, maior vai ser a atração núcleo-eletrosfera. Então, à medida que o meu número atômico aumenta, o meu raio ele vai diminuindo devido a essa interação. Então, se você comparar com o mesmo período um elemento do lado esquerdo da tabela, lá vai ter uma determinada quantidade de prótons e elétrons, vai ter um raiozinho bonitinho. Só que quando você vai aumentando o número atômico, mais prótons, mais elétrons, o raio vai diminuindo. Por isso que cresce da direita para a esquerda, tá certo? Agora, raio iônico. Iônico lembra íons. Então, aqui nós podemos aplicar esse conceito de raio iônico em espécies isoeletrônicas, ou seja, espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons, e também nós podemos aplicar em espécies que ganham
e perdem elétrons, que você viu isso nas aulas anteriores. Então, se uma espécie perde elétron, perdeu elétron, o seu raio diminui. Por que diminui? Presta atenção numa coisa. Eu tenho aqui o núcleo, certo? Cargas positivas, eletrosfera, cargas negativas. Se eu perco um elétron, flupt, aí o que acontece? O núcleo vai estar exercendo uma atração maior. Então, quando ele perde um elétron, acontece um arroxo no raio. Então, esse íon, no caso esse cátion, vai ter uma diminuição no seu raio, certo? E aqui nós temos o exemplo, nós temos o sódio, certo? O sódio tem um raio atômico, porque ele ainda não é íon. Perdeu um elétron, opa, a atração aumentou, núcleo eletrosfera teve um arroxo no raio, tá bom? Então, quando ele vira um cátion, o raio dá uma diminuída. Agora, espécies que ganham elétrons, o raio aumenta. Por quê? Tá aqui, olha, a atração núcleo-eletrosfera. Se eu recebo um elétron, opa, então o que acontece? Vai diminuir a atração com o núcleo e aumenta a repulsão desses elétrons. Então, olha, o raio vai aumentando, vai pegando distância do núcleo. Você não tem tanta influência em mim, o raio aumenta. Exemplo aqui, olha, o cloro. Olha o cloro. Cloro, família 17, ele recebe um elétron, ganhou, o raio dá aquela expandida. Por quê? Diminui a atração núcleo-eletrosfera e a eletrosfera vai ficando mais relaxada, tá bom? Isso é raio iônico. Então, Igão, em espécies isoeletrônicas, espécies com a mesma quantidade de elétrons, se eu comparar um cátion com um ânion, quem vai ter o maior raio iônico? Sempre o ânion. Quanto mais elétrons eu ganhar, maior o meu raio iônico. Quanto mais elétrons eu perder, menor o meu raio iônico, porque vai aumentando a atração núcleo-eletrosfera. Próxima propriedade, energia ou potencial de ionização. É a energia mínima para retirar um elétron mais externo de um átomo. Então vamos lá, como é que isso cresce? Isso cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá bom? Por que cresce da esquerda para a direita? Sentido oposto do raio atômico. Por quê? Porque para cá, para o lado direito, para a parte de cima da tabela periódica, o raio está diminuindo. Se o raio está diminuindo, então significa o quê? A atração maior núcleo-eletrosfera. Fica mais difícil para você retirar esse elétron. De baixo para cima, por quê? Menos camadas, maior atração núcleo-eletrosfera, fica difícil para você retirar esse elétron. Então, como é que isso funciona? Agora sim a nossa analogia. Pensa assim, tu és um metal. Tu tens tendência a doar elétron, certo? Você quer desapegar, certo? Então, o que você faz? Elétron, a energia que tu vai colocar para ele ser retirado não é muita, é pouca. Então, forneceu essa energia, opa, elétron, tchau, vai embora. Agora, no extremo direito da tabela, parte superior, gás nobre, hélio. O hélio está lá, uma camada, 2 elétrons, ele está estável. Ele vai querer perder o elétron dele? Não. Então, a energia de ionização do hélio vai ser lá em cima. Ele joga o preço lá no alto, porque ele não quer perder esse elétron. Então, esse seria um comparativo, tá bom? Agora, é o seguinte, um átomo, ele pode perder um ou mais elétrons. Então, a gente tem valores diferentes de energia de ionização, mas o menor sempre vai ser o primeiro. Exemplo, pensa no cálcio. Cálcio família 2 tem tendência a perder 2 elétrons. Então, vamos lá. A primeira energia de ionização do cálcio, baixíssima. Toma, não quero meu elétron. Perdi. A segunda vai ser um pouco maior que a primeira, porém ainda vai ser baixa. Eu não quero 2 elétrons, pode ficar com o meu segundo elétron. Agora é o seguinte, ele perdeu 2, atingiu estabilidade. Ele tinha 20 elétrons, ficou com 18. Agora ele quer perder mais elétrons? Não. Então, da terceira energia em diante, ele joga o valor lá para cima. Por quê? Acabou a negociação, não quero mais perder elétron, certo? Então, vamos lá. Próxima propriedade, eletronegatividade, tá bom? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons em uma
reação química. E é o seguinte, ali na coluna dos gases nobres está riscado. Por quê? Gás nobre não quer receber elétron, gás nobre quer ficar só na dele. Então, o elemento mais eletronegativo vai ser esse aqui, olha. Ordem esquerda para direita, de baixo para cima, será o flúor, tá bom? E quanto menor o raio, mesmo princípio, cresce no sentido contrário do raio atômico. Quanto menor o raio, mais danado ele vai querer atrair esse elétron. E quanto menor o raio, mais danado esse átomo vai ficar para poder querer o elétron, tá bom? Então aí, a gente tem aqui os ametais. Os ametais, família 15, 16, 17, são aquela galerinha que estabiliza com 3, 2, apenas um elétron. E eles querem retirar elétron de quem? Dos metais. Os metais, em contrapartida, têm tendência a perder 1, 2, 3 elétrons. Então, se você pega um ametal eletronegativo e um metal, que ele é pouco eletronegativo, ele vai ser eletropositivo. Sentido contrário, tendência a perder elétron. Se tu junta um com o outro, tu une a fome com a vontade de comer. Um quer perder o elétron, o outro quer receber. Então, é isso, eletronegatividade, tá bom? Então, como é que isso pode cair no Enem? Questão na tela. Atenção. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes. Tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. A façanha apareceu tão extraordinária que lhe foi concedido o Prêmio Nobel. Então, qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então, olha só, no texto ele fala que o flúor, ele age fugazmente, ele é ávido, ele é vivaz. Então, ele quer fazer essa ligação, ele quer esse elétron. Então, bora analisar a nossa tabela periódica. Diretor, tabela periódica na tela. O flúor, presta atenção, ele está na família 17, certo? E está no segundo período, número atômico 9. Então, olha só, se o flúor está nessa posição aqui, e a gente está falando de tendência a fazer ligação química, uma propriedade que quer que reaja com fugacidade, não sei se essa palavra existe? Com fugacidade. Então, olha só, pensa, propriedade, eletronegatividade. Ela cresce em que sentido? Sentido oposto do raio atômico, ou seja, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem é o elemento mais eletronegativo? O flúor, porque gás nobre não quer elétron, mas o flúor quer. Então, volta para a nossa questão aqui. Qual propriedade do flúor justifica esse processo? Densidade? Não. Condutância? Não. Eletronegatividade, com certeza, a tendência de querer atrair elétrons. Então, resposta correta, letra C, eletronegatividade. Essa foi mais uma aula de Química. Deixe o seu joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais aulas. Eu me despeço por aqui. Falou! Então, tabela periódica não é o bicho de 7 cabeças. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, expansão marítima com o professor Carlos Alberto. Alô, você que vai prestar o Enem 2021. Estamos aqui com ciências humanas,
componente curricular, História, professor Carlos Alberto, dando aí continuidade ao nosso tema, que hoje vai trabalhar a famosa e importantíssima expansão marítima e comercial europeia. Lembre-se, esse tema, expansão marítima, ele integra um conjunto de temas ou assuntos que envolvem a chamada Idade Moderna, que percorre ali do século XV ao século XVIII. Junto com a expansão marítima, você também deve associar esse tema ao Renascimento, ao mercantilismo, aos estados nacionais, ao absolutismo, às reformas religiosas. Então, é todo um contexto e todo um conjunto de conteúdos que integram a chamada Idade Moderna ou os chamados tempos modernos. Não esquecendo que a expressão moderno foi cunhada, foi criada pelos humanistas, os homens, os pensadores do Renascimento. E a expansão marítima é um dos assuntos que abre a chamada Idade Moderna e põe fim, logicamente, ao que antecedeu, que foi a Idade Média ou o mundo medieval. Quando você fala em expansão marítima e comercial europeia, você fala nas possibilidades de temas que podem se transformar em variáveis desse assunto. Já fizemos uma aula sobre isso, em que trabalhamos vários assuntos e as suas variáveis, e falamos que esses temas retornariam na forma de aula específica. Por exemplo, quando você trabalha a expansão marítima e comercial europeia, você pode, a depender do tipo de questão, a depender do tipo de texto que é apresentado para você pela banca do Enem, você pode entender que ali há um encontro de culturas. Pelo menos ali você pode falar na cultura europeia, encontrando-se ali com a cultura indígena, com a cultura africana, com a cultura asiática, a cultura africana encontrando-se com a indígena, encontrando-se com a cultura europeia. Então você tem um momento em que diversas culturas diferentes passam a se conhecer e você pode analisar isso a partir de um encontro. Mas você pode buscar um outro viés. Você pode buscar o viés do choque, o viés da imposição, o viés do atrito, o viés em que você tem manifestações culturais diferentes, entrando em choque, entrando em atrito, entrando em conflito, inclusive uma delas querendo se impor em relação às outras, olhando as outras como se fossem inferiores, que é o caso da visão europeia sobre, especialmente, a cultura asiática, a cultura africana, a cultura indígena. Não podemos esquecer que a expansão marítima também pode ser associada como uma expansão do comércio. E aí você precisa associá-la ao mercantilismo. O que está havendo nesse contexto é um contexto de expansão daquela que é a principal atividade econômica da Europa naquele período, que é o comércio. Então, é uma expansão territorial, é uma expansão religiosa, é uma expansão cultural, é uma expansão do poder absoluto, mas também é uma expansão do comércio. Você pode associar a expansão marítima aos chamados descobrimentos. Claro, pode colocar as aspas aí. O descobrimento a partir do ponto de vista de um, que é o que faz a expansão europeu, ou pode ser a invasão, do ponto de vista de quem é vítima desse processo de descobrimento. Como diz o Samba Enredo da Mangueira, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Quer dizer, o enredo não nega que há descobrimento, mas também joga a discussão para a invasão. Quem é que vê como descobrimento, que é o branco europeu, quem é que vê como invasão, que no caso aí são as diversas sociedades ameríndias, pré-cabralinas ou indígenas que aqui viviam. Como está colocado aí, você pode associar invasões. O processo que para o europeu é um expansionismo, para o índio é uma invasão, para o africano é uma invasão. E a forma como esse europeu olha, define a cultura do índio, a cultura africana,
em que ele olha para essas culturas usando a sua enquanto modelo e definindo as demais como bárbaras, selvagens, ou não sendo inclusive cultura para eles, aí você vai chegar num outro viés da expansão marítima, que é o viés do etnocentrismo. Você pode também olhar para a expansão marítima, expansão ultramarina, e associá-la a um processo de contínuo deslocamento. Claro que não é só com ela. A história da humanidade tem sido uma história de deslocamento. Mas com a expansão marítima, isso alcança uma velocidade, isso alcança uma proporção que atinge os continentes do globo terrestre. Quem é que desloca, ou quem é que se desloca? São pessoas, são culturas, são doenças? Olha aí, uma coisa muito bem associada à nossa realidade. Essa pandemia está acontecendo porque houve, em função de diversos fatores, um processo de deslocamento de doenças, que nesse período aí vem com os navios, que hoje vem pelos aviões, vem por navios, vem pelos carros, vem pelos mais diversos meios de transporte que a humanidade conhece. E não esquecendo que quem patrocina, quem incentiva, quem alavanca esse processo são os estados absolutistas europeus, porque a expansão marítima é também uma expansão do poder dessas monarquias nacionais absolutas. Bom, quando você fala também em expansão marítima e comercial europeia, tem que lembrar que é a partir dela que você vai ter o surgimento dos chamados antigos sistemas coloniais. O continente americano conheceu 5 sistemas coloniais: o português, o espanhol, o francês, o inglês e o holandês. Nós, do Brasil, integramos do século XVI ao XIX, quando houve a nossa independência, integramos o sistema colonial português. E o que é um sistema colonial? É um conjunto de relações entre a metrópole e a colônia. A metrópole enquanto área central e a colônia enquanto área periférica. Então, nós, enquanto colônia, integramos a periferia do sistema colonial português. Nós colocamos aqui 3 situações que nos ajudam a entender por que há essa expansão. Há outras, claro, mas 3 são fundamentais aqui para a gente compreender a aula. Você tem a necessidade de metais amoedáveis, ouro e prata, de metais preciosos. Havia, portanto, uma falta, uma demanda por metais preciosos na Europa. E a expansão marítima visava encontrar territórios em outro lugar do planeta onde você pudesse encontrar metais preciosos. Lembre-se, a Espanha encontrou de imediato ouro no México, encontrou de imediato prata nos Andes, aqui no Peru e Bolívia, e os portugueses só no final do século XVII e ao longo do XVIII conseguiram extrair ouro lá da região das Minas Gerais, no Brasil colonial. A Europa viveu um processo de crescimento populacional e que, portanto, havia falta de terras, e a expansão marítima viabiliza essas conquistas. E uma razão de ordem estratégica muito importante, talvez o fator que mais impulsiona, era exatamente a busca de uma rota marítima para as Índias. As Índias, expressão que os europeus usavam para definir a região do Oriente, fonte das famosas especiarias, que na verdade eram produtos de altíssimo valor comercial e eram os produtos mais importantes do comércio europeu naquele período. Vinham do Oriente, passavam ali pela Península Arábica, atravessavam ali a região que hoje é a Turquia, chegavam no antigo Império Bizantino, Constantinopla, de lá iam para as cidades italianas, de Genova e Veneza, de lá distribuídos por rotas comerciais pela Europa, como a rota da França, a rota de Portugal, a rota de Flandres, onde mais tarde vai ser a Holanda. Então havia um monte de entrepostos. Então, isso encarecia muito as mercadorias. Então havia esse sonho de encontrar uma rota marítima contornando o continente africano, o mapa daqui a pouco mostra. Tá certo? E isso ficou mais evidente, mais contundente, quando em 1453 os turcos otomanos tomaram Constantinopla. E aí criando mais barreiras para o escoamento das especiarias
e impulsionando ainda mais a expansão marítima. Sempre lembrando, Portugal é o país pioneiro. Portugal é o país que dá os passos iniciais, durante muito tempo, nesse processo expansionista. E nós colocamos aqui algumas razões para entender esse pioneirismo de Portugal, numa ordem que é aleatória. Colocamos aqui, Portugal já tinha, antes que todas as outras potências europeias, um Estado nacional precoce, organizado e unificado. Portugal é o primeiro Estado nacional europeu, século XII, gente, quando o condado portucalense libertou-se de Castela, um dos reinos que mais tarde deu origem à Espanha. A Espanha só vai se unificar na segunda metade do século XV. Portugal fica 3 séculos ali sozinho, enquanto único Estado nacional já consolidado. França e Inglaterra ainda vão mergulhar numa guerra que vai durar 116 anos para definir soberania. A Holanda, que é outra potência marítima, sequer existe enquanto país, só vai libertar-se da Espanha ali por volta de 1579, 1581. Então, entenda o papel do Estado enquanto elemento alavancador do processo. Olha aqui outro fator interessante, uma burguesia organizada. Afinal de contas, a expansão é do comércio e a burguesia, nesse período, é comercial. De onde surge essa burguesia comercial portuguesa? Portugal sempre foi uma rota comercial muito importante entre o sul e o norte da Europa. E isso deu a Portugal uma tradição comercial, uma experiência comercial que cria essa burguesia que, juntamente com o Estado, vão incentivar a expansão. A posição geográfica favorável, aquele reino, aquele Estado, aquele país, de frente com a sua costa voltada para o Atlântico. O mar não é um segredo. O mar é sempre algo a ser desbravado. Liderança em tecnologia náutica. Os portugueses não inventaram instrumentos náuticos, a maior parte são os chineses. Mas, a partir das cruzadas, especiarias e outros contatos, instrumentos chegam até a Europa e os portugueses aperfeiçoaram a técnica de produção de mapas, aperfeiçoaram as caravelas, aperfeiçoaram a bússola, o astrolábio. Fala-se muito na escola de Sagres, reunião de pensadores, pesquisadores, cartógrafos, que ajuda a entender como é que Portugal lidera a tecnologia náutica. Alguém pode falar para você, professor, eu fiquei sabendo que a China era a maior potência marítima naquele período. Não está errado. Só que a China não vivia os problemas, não vivia as demandas, as necessidades que a levariam a se lançar aos mares. Então, não havia uma situação semelhante à europeia que impulsionaria a expansão marítima. Então, por isso que a China não foi a pioneira nesse processo. E também o apoio da igreja. Afinal de contas, grande parte das caravelas, navios que viajaram, pertenciam à Ordem de Cristo, o que representa aí a associação entre a igreja e a expansão, porque a própria expansão também é vista como uma expansão da fé, uma expansão da cristandade. Lembre-se, a expansão colonial portuguesa, ou a expansão marítima portuguesa, começa oficialmente em 1415, quando Ceuta, ali no Marrocos, é tomada, uma região que pertencia aos muçulmanos. Hoje a pequena Ceuta pertence hoje à Espanha. E de lá o litoral africano começa a ser contornado. Mais tarde, somente em 1469, com a formação da Espanha, com a união dos reinos de Aragão e Castela, é que a Espanha começa a fomentar sua política expansionista, iniciada ali com a famosa viagem do Cristóvão Colombo, mas é um pouco depois. E não esquecer sempre de associar esse processo expansionista ao mercantilismo. Agora, indo para os mapas, aqui está o mapa mundi, onde você pode perceber ali algumas rotas expansionistas. Veja a rota portuguesa, iniciando no norte da África, ali em Ceuta, e contornando o litoral africano, visando atingir as Índias, o que acontece em 1498,
quando o navegador português Vasco da Gama chegou a Calicut, nas Índias, comprovando que havia, sim, um caminho marítimo para as Índias. Essa linha vermelha aí. Essa rota comercial, hoje, ela ainda existe, mas não é tão usada como antigamente. Por quê? Porque ali entre a Península Arábica e a África, construiu-se o Canal de Suez. Esse mesmo canal que viu um navio encalhar aí por praticamente uma semana, por onde passa 12% do comércio do mundo. De cada 100 produtos que o mundo comercializa, 12 passam por aquele canal. Chegou-se a trabalhar a possibilidade de utilizar a antiga rota para chegar à Europa, mas com o desencalhe, o fluxo comercial continuou. Durante praticamente 400 anos, essa rota aí foi a rota comercial ligando a Ásia, especialmente a Ásia, a Europa e parte do continente americano. Olha aqui essa outra rota muito importante, que é a rota espanhola. Perceba lá as setas verdes. O Colombo defendeu a ideia de que os portugueses demoravam muito para contornar o continente africano e ele já estava convencido de que o planeta era arredondado, da esfericidade. O que fez ele? Ele defendeu a ideia e convenceu os reis espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, com a seguinte ideia: se eu sair da Espanha e viajar na direção leste, eu contorno o planeta e chego a oeste, são as Índias. Tá, isso aí não tem muito problema. Só que aí há duas questões. Ele não sabia que havia um outro continente no meio do caminho, chegou ali ao Caribe, a famosa chegada à América, em 1492, mas morreu jurando ter chegado às Índias, porque aí é um outro problema. Os portugueses não se assustaram muito, porque já sabiam, né, das medidas da circunferência do planeta. O Colombo trabalhou com uma circunferência praticamente 4 vezes menor, bem menor. Então, portanto, o planeta, por ele pensado e as medidas que ele fez, era um planeta bem menor do que é realmente a Terra. Então, na visão dele, o tempo que navegou e o percurso que ele fez já teria dado a volta. Acontece que o planeta era muito maior. Se não tem gente aqui no continente americano, o Colombo não tinha água, não tinha alimento para chegar até as Índias, ou seja, se não houvesse a América, a viagem dele é uma viagem para a morte. Na verdade, foi depois que o Américo Vespuccio navegou por aqui, provou que não eram as Índias, sim um outro continente, deram-lhe o nome de continente americano. Mas ficou aí o termo índio que a gente usa para referir-se aí às sociedades ameríndias pré-cabralinas ou pré-colombianas. Olha que interessante aqui as caravelas, né? A força do vento. O vento, enquanto força motriz ali das embarcações, vai até o século XIX, quando a Revolução Industrial consegue produzir ali os navios a vapor, o motor de combustão interna mais tarde, que cria gigantescos navios como esse, que encalhou lá no Canal de Suez. E aqui nós temos aqui um exemplo daquilo que, para nós, é algo simples. Comprar um pacotinho de pimenta, um pacotinho de açafrão, um temperozinho de R$ 2,00, R$ 1,50, que quase ninguém liga, está num cantinho ali, lá da sua cozinha, daquele balcão da cozinha. Isso aí, crianças, simplesmente eram as mercadorias mais importantes da Idade Moderna. Isso aí, na verdade, impulsionou todo um processo de expansão que faz com que o comércio deixe de ser apenas europeu, passa a ser um comércio mundial. Como dizem os geógrafos, fala-se muito hoje em globalização, num só planeta globalizado, mas a primeira forma de integração do planeta, viabilizada pelo comércio, é exatamente com o tema que trabalhamos hoje, a expansão marítima e comercial europeia. Era isso, e avante, continuando aí com as nossas super aulas para o Enem 2021. Será que as grandes navegações já encerraram mesmo? Marte está aí para provar o contrário. Equipe em Casa volta já.
O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E neste quarto bloco, resolução de questões de matemática do Enem com o professor Adalto. Tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro de matemática no canal Equipe ou Equipe em Casa. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos de matemática básica importantes para quem vai fazer o Enem ou vai fazer concurso público. Beleza? Vamos falar um pouquinho de notação científica, um pouquinho de unidades de grandezas e sistemas de medida. É o que nós temos para hoje, ok? Vamos fazer a primeira questão. Olha só. Primeira questão diz assim, olha. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar em nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais parte das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é, uma questão bem simples, né? Que aborda notação científica. A notação científica, o que seria? Seria eu transformar uma grandeza, um número, em potência de base 10. Em um número que vai multiplicar uma potência de base 10. Ok? E ele já facilitou na resposta para a gente. Por quê? Todas as alternativas é 1,1. 1,1 vezes 10 a menos 1, 1,1 vezes 10 a menos 2, 1,1 vezes 10 a menos 3, 1,1 vezes 10 a menos 4 e 1,1 vezes 10 a menos 5. O que é que você vai fazer? Transformar em notação científica é colocar essa grandeza entre um número 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. Então, eu vou pegar esse número e vou andar as vírgulas tantas casas decimais forem necessárias para que eu tenha um número entre o 1 e o 10, vezes o 10, a base 10, e um expoente que vai representar quantas casas eu vou andar, ou para a esquerda ou para a direita, ok? Então, nesse caso, olha, eu vou andar quantas casas decimais? Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas decimais, tá? Olha bem, eu vou andar quantas casas decimais? Eu tenho 0,0011 milímetros, eu não preciso transformar essa unidade, eu vou andar as casas decimais, olha, 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas decimais. Quando eu ando para a direita, eu estou andando da esquerda para a direita, o meu expoente da base 10 vai ser negativo. Tantas casas eu me deslocar. Então, eu me desloquei quantas casas? 4 para a direita. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 4. Esse menos 4 equivale às casas que eu me desloquei para a direita. Se eu me deslocasse para a esquerda, o expoente seria positivo. Como eu me desloquei para a esquerda, o meu expoente é negativo. Então, eu me desloquei 4 casas decimais, estou em notação científica, 1,1 vezes 10 a menos 4, simplesmente a minha resposta é letra D de dado. Muito fácil, muito simples. Além da notação científica, às vezes é cobrada a ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza dessa medida, desse diâmetro? A ordem de grandeza desse diâmetro é 10 a menos 4. Por quê? Porque esse termo 1,1 ele é menor que 3,16. Toda vez que o número que está multiplicando a base 10 for menor que 3,16, a ordem de grandeza é a potência de base 10 com seu respectivo expoente. Se o número fosse maior que 3,16,
eu somaria uma unidade no expoente. Por exemplo, se em vez de 1,1, se em vez de 1,1 vezes 10 a menos 4, fosse 3,3 vezes 10 a menos 4, qual seria a ordem de grandeza? 3,3 é maior que 3,16. Então, eu somaria uma unidade no expoente. Então, é menos 4, o expoente é menos 4, eu somaria uma unidade, seria 10 a menos 3, a ordem de grandeza. Então, cuidado, notação científica e ordem de grandeza. Nessa questão, notação científica 1,1 vezes 10 a menos 4, e a ordem de grandeza, como 1,1 é menor que 3,16, a ordem de grandeza é 10 a menos 4. Tranquilo? É uma questão que sempre aparece no Enem. E essa questão, inclusive, é do Enem. Ok? Vamos para a próxima. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que seja ministrado diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 quilogramas pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 mililitros, 50 mililitros, 100 mililitros, 250 mililitros e 500 mililitros. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetros cúbicos. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é. Então, olha, o pai quer comprar um medicamento, não quer que tenha nenhum tipo de desperdício, então ele fez um cálculo de qual quantidade de medicamento o filho vai precisar e ele foi na farmácia dentro das opções que ele tem e escolheu um frasco que vai me dar a resposta da questão, correto? Então vamos tirar os dados do problema. Olha só, ele falou que a recomendação é 500 miligramas por quilograma. Então se a criança pesa 20 quilos, eu vou pegar 20 quilos que é a massa e vou multiplicar pela recomendação que é 500 miligramas, porque a cada 1 quilo está associado 500 miligramas, ok? O período de duração da medicação são 5 dias, né? Então ele vai tomar 5 dias. E ele diz para a gente considerar que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetros cúbicos, tá? Só que ele quer a minha resposta em mililitros. Aí eu tenho umas relações importantes a fazer com vocês. Olha só. Devemos calcular em grama a quantidade de medicamento, né, que será administrado no período de 5 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 500 miligramas, eu tenho que transformar de miligrama para grama. Lembra? 10 a menos 3. Então, é 500 vezes 10 a menos 3 gramas. Ok? Eu transformei 500 miligramas em grama, multipliquei por 10 a menos 3. Agora eu vou multiplicar pela massa da criança. 20 quilos, multiplico por 20. Ela é diretamente proporcional à massa, né? A recomendação é proporcional à massa. Vezes a quantidade de dias. Quantos dias são? 5 dias. Então, eu calculando, olha, 20 vezes 5 dá 100. 100 é 10 ao quadrado. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação, transformando para a base 10, eu tenho 50 gramas. Correto? 50 gramas. 500 vezes 10 a menos 3 vezes 100 é 50 gramas. Então, essa é a massa equivalente para o paciente tomar, 50 gramas. Só que ele diz na questão que 1 grama ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Só que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, ok? Então, o que é que nós vamos fazer?
nós vamos fazer uma relação entre o volume e a massa. Então, o que é que eu tenho? Olha, se 1 grama é 1 centímetro cúbico e é 1 mililitros, quanto vai ser 50 gramas? 50 gramas vai ser 50 centímetros cúbicos, que vai equivaler a 50 mililitros. Então, o pai vai comprar um recipiente que tenha um volume de 50 mililitros. Portanto, a minha resposta é a letra B de bola, 50, porque ele quer que a resposta seja em mililitros. Ok? Tranquilo? Então, essa questão também caiu no Enem. Eu estou resolvendo para vocês hoje só questões do Enem. Vamos para a próxima questão, Enem 2019. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessa placa. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Olha, eu tenho 10 placas neste formato. Neste formato. Esse formato aqui, olha, tem a forma de um círculo que tangencia o retângulo e aqui eu tenho um retângulo. A altura, ele me deu 60 centímetros. O diâmetro, ele me deu 40 centímetros. Certo? Se o diâmetro é 40 centímetros, o raio deste círculo é a metade do diâmetro, é 20 centímetros. Certo? Aí eu vou transformar esta figura numa outra figura mais fácil de se visualizar. E o que é que ele quer? Ele quer o total que vai ser gasto em 10 placas. Não esqueça, 10 placas, ok? Então vamos calcular a área. Olha. Com base nos dados, obtemos a seguinte figura. Olha a figura. Certo? Eu fiz um corte. Olha. Tu lembra que aqui tinha uma circunferência. Não vai interessar para mim. Eu quero calcular esta área. Certo? Esta área. Esta área aqui, olha, é formada por duas figuras planas. Olha. Aqui eu tenho um retângulo, e aqui eu tenho o quê? Um semicírculo, a metade de um círculo, ok? Então, para mim calcular esta área, basta eu calcular a área da metade deste círculo e somar com a área deste retângulo. O que é que eu preciso? Olha, o raio do círculo é a metade do diâmetro, 20. Essa distância, olha, é o raio, 20. Se a altura toda é 40, olha, se eu tirar o raio que é 20, 60 menos 20 dá quanto? 40. A altura toda é 60. O raio é 20, 60 menos 20, 60 menos 20, 40. Então, o meu retângulo tem altura 40 e base 40. Ah, então esse retângulo é um quadrado, é um quadrilátero que tem os lados iguais, 40, ok. Agora eu sei que ele é um quadrado, porque os lados estão iguais. Então, a área do quadrado, todo mundo sabe. Quem é a área do quadrado? É o lado ao quadrado, é base vezes altura, é 20 vezes 20. Então, já tenho a área do quadrado. E a área desse círculo? A área desta parte é a metade do círculo. E a área do círculo quem é? πr ao quadrado. Então, esta área é a metade de πr ao quadrado. Então, resolvemos a questão. Só não podemos esquecer que são 10 placas, não é isso? São 10 placas. Então, vamos lá. Olha só. Sendo S a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados, das 10 placas, teremos. Lembra que eu quero a soma das áreas. Então, eu vou somar todas as áreas, que são 10, não é isso? Então, eu vou pegar e vou calcular 10, são 10 placas. A metade da área do círculo
πr ao quadrado sobre 2, que é esta parte de cima, e x vezes d é a área do retângulo, é base vezes altura, olha, é x 40 vezes d 40, certo? Para não decorar a fórmula do quadrado, certo? Eu coloquei um retângulo, base vezes altura, embora seja um quadrado, porque os lados são iguais. Vamos substituir os valores. 10, o π, ele disse que é 3,14, o raio é 20 ao quadrado, dividido por 2, mais 40 vezes 40. Olha, 40 vezes 40 dá 1.600. Aqui é 1.600. Aqui é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes 3,14 é a mesma coisa que 314 vezes 2, dá 628. Então, aqui é 628 e aqui é 1.600. Somo os dois, vai dar quanto? Vai dar 2.222. Aqui vai dar 2.222. Eu multiplico por 10, 2.222 vezes 10 dá 22.280. Essa é a nossa alternativa correta. Letra B de bola. 2.280. Uma questão do Enem, bem simples, né? Onde envolve o cálculo da área do círculo e do retângulo, ok? Vamos à quarta questão, também do Enem de 2019. Observe que as questões do Enem, elas não são complicadas, elas são simples. O que tem que se fazer? Exercitar, para que se tenha a ferramenta na hora da prova, porque o nosso maior inimigo na hora da prova não é a resolução da questão, é o tempo que a gente tem para resolver essa questão. Então, acompanha comigo uma outra questão bem simples. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medidas. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Olha lá. Então, olha só, na questão ele me deu um quadro que faz a relação entre a unidade e o equivalente dessa unidade num outro sistema de medida, ok? Então, eu tenho, olha, polegada, 2,54 centímetros. Uma polegada é 2,54 centímetros. Jarda, a jarda equivale a 3 pés. Uma jarda, 3 pés. E uma jarda também equivale a 0,9144 metros. Beleza? Aí ele me diz assim, olha, assim, um pé em polegada equivale a, um pé em polegada equivale a que medida? A que medida? O que é que nós vamos ter? Olha bem, observa no quadro que uma jarda equivale a 3 pés. Se uma jarda equivale a 3 pés, um pé é 1/3 da jarda, ok? Então, olha só, um pé é 1/3 da jarda. Mas uma jarda equivale a 0,9144 metros. Então, eu vou pegar, olha, o pé é 1/3 da jarda. E a jarda equivale a 0,9144. Então, eu vou multiplicar 1/3 vezes 0,9144 metros. Aí eu tenho 30,48. Eu vou ter que dividir 0,9144 por 3, vai me dar 30,48 centímetros, porque se eu dividir 0,9144 metros por 3, eu tenho 0,348 metros. Aí eu tenho que transformar para centímetro. De metro para centímetro eu ando 2 casas decimais. Aí eu tenho aqui 30,48 centímetros. Eu transformei de metro para centímetro. Eu poderia transformar aqui, olha, de metro para centímetro, eu andaria 2 casas decimais. Ficaria 91,44. 91,44 dividido por 3 daria 30,48.
ok? Então, ou eu trabalho com metro e depois transformo para centímetro, ou eu transformo para centímetro e tenho a minha resposta já em centímetro. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros. Além disso, o que é que a gente vai fazer? Olha, eu vou transformar isso em polegadas, não é isso? Por quê? Porque de centímetro para polegada, olha, uma polegada é 2,54 centímetros. Então, eu vou pegar o 30,48 e vou multiplicar por 1 sobre 2,54. Porque 1 centímetro é 1 sobre 24 das polegadas, certo? É o inverso. Aí, o que é que vai dar esse produto? 30 dividido por 2,54, eu posso dar 2 casas decimais no numerador, 2 casas decimais no denominador, seria 3.048 dividido por 254. Se eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 12. Então, um pé é igual a 30,48 centímetros e é igual a 12 polegadas. Certo? Então, 12 polegadas vai me dar a resposta letra D de dado. Então, são questões que envolvem um pouquinho de números decimais, um pouquinho de divisão de números decimais, ok? É só fazer a relação. Então, eu tenho aqui, olha, o pé é 1/3 da jarda, o centímetro é 1 polegada dividido por 2,54. E o metro em jarda é 1 dividido por 0,9144. Por isso que eu fiz esses cálculos, certo? O inverso, multipliquei aqui em metros, né? A jarda em metros, ok? Tranquilo? Uma questão um pouquinho complicada porque envolve números decimais e você às vezes não gosta de trabalhar com número decimal. Então era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço aí a atenção de vocês. E vamos à luta, continuamos firme e forte, pensando no próximo Enem. Um abraço, sucesso. Então é isso. Quem sabe matemática, larga na frente. Mais um programa Equipe em Casa, ajudando você a realizar seus sonhos. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.